Vamos! Primeiro passo, tá aqui, Derby das Américas, conquistado com muito sucesso e muito esforço. Agora Copa Challenge, Pirâmides e foco total. No descanso agora e depois do adversário. Valeu! Valeu, Nação, tamo junto! ¡Dale máquina! ¡Dale máquina! Una más, seguimos. Vamos, Nação. Bora! Bora. Miranito da foda! Vamos! Vamos. Seguimos. Primero. Faltan dois. Vamos. Bora. Vamos. Fala, nação rubro-negra, sou eu, Fabrício Lopes, aqui do nosso canal Resenha Rubro-Negra, trazendo para vocês as primeiras e principais notícias do Mengão Queridão, nesta quinta-feira, dia 11 de dezembro de 2025. O Jingle Bell já está tocando, eu já estou ouvindo o trenó do Papai Noel chegando, e ontem ele passou um bocadinho mais cedo e trouxe para nós essa taça maravilhosa do Derby das Américas, que deve ser comemorado demais pela nação rubro-negra, sim. Afinal de contas, outrora se comemorava a Taça Rio-São Paulo, se comemorava a Taça Sul-Minas, se comemorava a Copa do Nordeste, se comemora campeonato estadual. Por que não comemorar o Derby das Américas? É o campeão da América do Sul contra o campeão da América do Norte. Então, por que não comemorar? Fosse em cima do Inter Miami e do Lionel Messi, todo mundo comemoraria mais ainda, mas foi em cima do humilde Cruz Azul, que é o atual campeão da CONCACAF. Então parem com a palhaçada, deixem de ser bocós, estou me referindo aos antes, e deixem a nação rubro-negra comemorar mais um título para a galeria. Sim, é mais um troféu muito válido. Agora, nós vamos jogar contra o Pirâmides, a semifinal do campeonato, e vamos ter mais um troféu em jogo, porque se trata da Copa Challenge. Agora, há uma preocupação para a disputa da Copa Challenge. Alexandro, De La Cruz e Pulgar deveriam ser poupados. Felipe Luiz deveria segurar esses caras para que a gente não tivesse problema de não contar com eles nas finais, ou na final, melhor dizendo. Explico. Esses três jogadores que eu citei agora, além do Everton Cebolinha, tomaram cartões amarelos. Alexandro, Cebolinha, Nicolás De La Cruz e Pulgar. Todos levaram cartões amarelos. Se eles levarem o segundo cartão amarelo contra a equipe do Pirâmides, eles vão ficar fora da final contra o Paris Saint-Germain, certo? Não, errado. Há um adendo aí no regulamento da FIFA para a Copa do Mundo de Clubes. Os cartões são zerados a partir da terceira rodada do torneio. Então, a primeira rodada foi a que o Pirâmides se classificou. A segunda rodada, o Flamengo jogou agora. A terceira fase do torneio é a semifinal, então os cartões estão zerados. Não há jogadores do Flamengo nem do Pirâmides pendurados para a final. Então, algum jogador do Flamengo só vai ficar suspenso para jogar a final caso leve cartão vermelho, seja expulso nessa semifinal contra o Pirâmides, tá? Ao longo dessa semana, nós vamos estudar bastante o Pirâmides. Vou trazer para vocês, assim como eu fiz com o time do Cruz Azul, os nomes dos jogadores, a posição que ele joga, a idade que eles têm, de onde eles vieram, a nacionalidade. Vou trazer todos os detalhes para vocês aqui no nosso canal. Então, fiquem atentos a tudo. E para ficar atento, você tem que ser inscrito. Se você não for inscrito, você não vai receber notificação de novo vídeo. E aí você vai perder todos os detalhes sobre o próximo adversário do Mengão Queridão no Mundial de Clubes da FIFA. Agora, se você já é inscrito, você pode nos ajudar a chegar nessa meta de inscritos, dando o seu testemunho para outras pessoas virem e se inscreverem aqui no nosso canal. Também é muito importante a meta de like ser alcançada, para que o YouTube veja que vocês gostaram do vídeo e dispare o vídeo para fora da nossa bolha. A nossa bolha é quem já é inscrito. Então eu preciso da ajuda de vocês com um testemunho do nosso canal para novos inscritos
e do like de vocês para o YouTube poder nos divulgar, valeu? Se vocês quiserem contribuir financeiramente com o nosso canal com qualquer valor, o Pix está aqui, ó, fabriciomllopes@gmail. Faça um Super Pix, ajude o nosso canal a manter essa infraestrutura para a gente continuar voltando aqui dizendo a verdade, doa quem doer, mesmo quem doa em nós mesmos, sobre o Mengão queridão. Agora tem um negócio bem legal, tá chegando o Natal. Nada melhor do que dar um manto sagrado oficial do Mengão ou um manto licenciado do Mengão para a pessoa que você ama. Você também pode dar um relógio do Flamengo, um vestido do Flamengo para sua companheira, para sua gata. Você pode simplesmente comprar os mantos que eu uso para você mesmo, para você ficar bonitão que nem eu fico aqui. Para isso, eu estou colocando aqui na descrição do vídeo alguns produtos do Mengão queridão que vocês podem gostar. E tem um detalhe, se vocês adquirirem quaisquer um dos produtos que eu estou oferecendo aqui na descrição do vídeo, cerca de 15% a 20% do valor total da sua compra vem para nós. Então, bora dar uma olhada aqui, comprar através do nosso vídeo para que você ajude o nosso canal. Agora, olha só, Fabrício, mas eu queria comprar uma geladeira, uma TV, um celular. Me chama no WhatsApp, o meu WhatsApp está aqui na descrição do vídeo. Me fala qual produto você precisa, eu vou colocar aqui e você vai comprar através da parceria que o nosso canal tem com o YouTube, o Mercado Livre, o Netshoes, o Magazine Luiza, a loja de perfumes que entrou agora. Fechou? Então, bota aqui se tem alguma coisa no Mercado Livre, na Netshoes que te interessa, coloca aqui que eu vou colocar para vocês. A Shopee também é parceira da gente, valeu? Então, faça suas compras de Natal através do nosso canal. Até rimou. Ah, e mais um detalhe, hein? Se você adquirir o produto e me mandar o print bonitinho pelo WhatsApp, eu vou falar de você nos nossos vídeos. Eu vou agradecer vocês no nosso vídeo. Valeu? R$2, um golzinho misterioso. Milano tá foda! O Luiz Henrique é um cara que eu admiro muito, tá? O Luiz Henrique, ele é o técnico do Paris Saint-Germain. Ele foi jogador do Barcelona e da seleção espanhola. E aconteceram algumas coisas com ele na Copa do Mundo de 94 que me fizeram virar muito fã do Luiz Henrique. O Luiz Henrique era um camisa 10 clássico, jogava muita bola, tá? Mas, enfim, hoje ele está do lado alemão, ele está do lado do nosso adversário. Ele é técnico do Paris Saint-Germain. E ele falou à TNT sobre sua preferência em enfrentar Pirâmides ou Flamengo. E me surpreendeu a resposta dele. Com um time campeão europeu, sendo a sensação da atual temporada na Europa, está em segundo lugar na classificação geral da Champions League, atrás apenas do Arsenal. Eu esperava que o Luiz Henrique tivesse um posicionamento diferente ao que ele mostrou. Mas espia só o que o Luiz Henrique falou sobre essa final contra Flamengo ou Pirâmides. Hoy una conversa muy grande en Brasil cuanto a intercontinental, porque en Brasil la temporada ya está hecha, ¿no? Flamengo ha ganado hoy de Cruz Azul, hay Pirámides en las semifinales, después vosotros. Para vosotros sería bonito enfrentar nuevamente a un campeón de la Libertadores, porque han hecho en el Mundial. No, yo prefiero el Pirámides, que no lo conozco, pero que seguro igual nos puede ganar, pero mi preferencia no es el Flamengo, está claro. Pero acompañas algo de Flamengo, ¿has visto la final de la Libertadores? Hemos visto, no la hemos analizado, pero los conocemos, hemos visto al equipo en el Mundialito, o sea, en el Mundial de Clubes este verano pasado. Un muy buen equipo, lleno de jugadores de calidad, con experiencia, con un gran entrenador. Prefiro el Pirâmides. Gracias, muchas gracias. Está aí palavras, portanto, de Luiz Henrique, que prefere o Pirâmides do que o Flamengo. Então, só, pessoal, o Luiz Henrique quer sair do confronto contra o Flamengo. Elogiou muito a equipe do Flamengo, elogiou também o nosso treinador. Infelizmente, para eles não vai ter solução.
Eles vão ter que enfrentar o Flamengo no Mundial de Clubes da FIFA. Aliás, um dos grandes desafios do Flamengo no jogo de ontem foi o gramado. E tem muita gente achando que o gramado do estádio do Al Rayyan é um gramado sintético, e não é. Acontece que a qualidade da grama, aliada ao clima do local, deixou a grama muito mais parecida com a grama que se tem na Europa. Os gramados aqui do Brasil, os melhores deles, são os gramados do Corinthians e do Internacional de Porto Alegre, e se assemelham um pouco a esse gramado do Al Rayyan. Acontece que aqui no Brasil o gramado é um pouco mais seco, a grama fica um pouco mais seca, graças ao nosso clima. Então os jogadores tiveram muita dificuldade de entender como dominar essa bola, a velocidade do passe, por isso muitos erros técnicos de passe, de domínio, por causa da velocidade que a bola ganhava naquele gramado. Mas não é um gramado sintético, eles não aceitam esse tipo de gramado sintético por lá também. É um gramado natural, muito bem cortado, muito bem irrigado e com uma qualidade absurda. Então os jogadores do Flamengo terão que se habituar a esse gramado, terão que se adaptar a esse gramado o mais rápido possível, porque os próximos 2 jogos serão no mesmo estádio, Ahmed Bin Ali, que é o estádio do time do Al Rayyan, que fica ali a 28 quilômetros mais ou menos de Doha, onde o Flamengo está hospedado e onde o Flamengo mantém o seu quartel-general. Bom, vamos mudar de pau para cavaco agora. Chega de falar de Mundial um pouquinho, bora falar de Campeonato Brasileiro e bora falar também de reforços para o ano que vem, porque nós tivemos uma reviravolta no caso Vitão, tá? Começando a falar pelo Brasileirão. Fabrício, o que você vai falar do Brasileirão? Brasileirão já acabou, meu parceiro. Os caras estão jogando agora, é Copa do Brasil. Não, eu sei e nem tô aí para a Copa do Brasil. Aliás, eu acho que o Dorival vai papar mais uma Copa do Brasil, hein? O homem tá virando o Mr. Copa do Brasil, vai vendo. Mas, enfim, o Flamengo ganhou cerca de 53,6 milhões de reais pela conquista do Campeonato Brasileiro. Isso se refere a uma cota de 17,49% que o Flamengo tem em contrato com a Libra, que negociou os direitos do Campeonato Brasileiro para alguns clubes. Obviamente que parte desse valor o Flamengo já havia recebido, porque os clubes anteciparam o recebimento aí junto à detentora dos direitos televisivos. E o Flamengo recebeu apenas um complemento sobre isso. 53,6 milhões de reais é muito menor do que os quase 90 milhões de reais que se recebe pela Copa do Brasil. Você tem menos jogos na Copa do Brasil e mais dinheiro sendo recebido por menos jogos do que o dinheiro que você recebe no Campeonato Brasileiro. E isso faz alguns torcedores rubro-negros, inclusive eu pensava assim, a querer mais a disputa da Copa do Brasil, pela parte financeira, do que do Campeonato Brasileiro. Acontece que hoje o Flamengo já é capaz de levantar uma grana que se equipare ou até mesmo ultrapasse a premiação da Copa do Brasil, simplesmente com seus mandos de campo, no caso das bilheterias do Mengão. Então, já dá para contrastar aí o Campeonato Brasileiro com a Copa do Brasil. Ainda não vi as receitas do Flamengo, a divulgação do último trimestre das receitas do Flamengo, mas eu creio que dê para ficar equiparado. Sem contar que a parte desportiva deve ser sempre levada em consideração. E na parte desportiva é importante a gente ser campeão brasileiro. Somos Enia, né? Precisamos ganhar mais títulos para poder barrar o Palmeiras e acabar com essa história do Palmeiras ser o maior campeão brasileiro da atualidade. Ah, Fabrício, mas o Palmeiras tem título de fax, não interessa, são os títulos que a CBF reconhece. Então vamos ganhar no campo o direito de sermos reconhecidos os maiores também dentro do nosso país. Hoje eu acho que a parte desportiva é mais importante até do que a parte financeira. Então coloca aí nos comentários para mim, por favor, se vocês continuam preferindo ganhar a Copa do Brasil ou o Campeonato Brasileiro. Coloca aí que eu quero muito saber a opinião de vocês. Gente, eu estou fazendo algumas enquetes no nosso canal para eu poder montar a seleção do Campeonato Brasileiro, tá? E eu não sei se vocês estão respondendo com o coração, se vocês estão sendo clubistas. O que eu sei
é que os jogadores do Flamengo até agora estão ganhando tudo, tá? A minha primeira pergunta foi quem foi o melhor treinador do Brasileirão. 36 mil votos, deram 79% para o Felipe Luiz, 18% para o Rafael Guanhães do Mirassol, 2% para o Abel Ferreira e 1% para Leonardo Jardim do Cruzeiro. Aí foi a vez de eu perguntar sobre o lateral direito. Quem foi o melhor lateral direito do Campeonato Brasileiro? 37 mil votos definiram que o Varela, com 83% da preferência, foi o melhor lateral direito da competição. Paulo Henrique do Vasco ficou com 12%. Lucas Ramon do Mirassol, 4%. E Giai do Palmeiras, apenas 1%. Agora, a pergunta é sobre goleiro. Eu quero saber, para vocês, quem foi o melhor goleiro do Campeonato Brasileiro. Para que no finalzinho a gente monte a seleção do Brasileirão e depois monte a seleção da Libertadores da América. Fechou? Então votem aí, já está aberta lá a votação para melhor goleiro. Nação, seguinte, vamos começar a falar agora sobre as possíveis contratações para reforçar o Flamengo. Eu preciso falar sobre Vitão, sobre John Arias e de Santiago Sousa, o Santi Sousa, do Racing, que é um jogador que parece ser a preferência máxima da torcida rubro-negra para ocupar a vaga de zagueiro para o ano que vem. E a zaga é uma preocupação real do Flamengo. Temos hoje, como zagueiros do Flamengo, Danilo, Léo Pereira, Léo Ortiz. O Cleiton está saindo. O João Vitor não teve um bom começo. E o Iago, apesar da galera gostar muito do Iago, porque ele marca gols de cabeça, é um xerifão, o Felipe Luiz vê que falta características no Iago, neste momento, para ele suprir qualquer tipo de ausência na equipe principal, principalmente com relação à saída de bola e a jogar o jogo quando está com controle da bola. Então o Flamengo está no mercado procurando um zagueiro. Todo mundo sabe que a alça de mira do Flamengo é o Vitão. E houve, nas últimas horas, uma reviravolta com o caso Vitão que eu vou explicar para vocês. O Vitão tem contrato com o Internacional até dezembro do ano que vem. O Flamengo fez uma primeira proposta que eu expliquei para vocês de 13 milhões de euros, mais o perdão da dívida do Thiago Maia, de 4 milhões de euros. Essa proposta, pessoal, ela, pelo que eu apurei, ela foi em outubro, tá, desse ano agora. Só que o que acontece? O Inter recusou essa proposta. Agora, o Vitão bateu o martelo lá e avisou o Inter que não vai renovar o contrato. Se o Vitão não vai renovar o contrato, e o Inter sabe disso porque o Vitão já avisou, então o Flamengo não precisa pagar muita grana, não. A próxima conversa do Boto com os dirigentes do Inter devem ser em torno de 5 milhões de euros, mais o perdão da dívida do Thiago Maia. Se o Inter quiser bem, se o Inter não quiser, amém. Porque se o Inter não quiser, o Flamengo vai cozinhar essa contratação para assinar um pré-contrato com o Vitão no meio do ano e o Inter não ganharia absolutamente nada. Obviamente que o Inter está correndo atrás de clubes internacionais, até aqui do Brasil mesmo, para tentar vender o Vitão por uma grana melhor. Mas vai ser muito complicado conseguir um valor mais alto num atleta que já declarou que não quer renovar com o clube e pode sair de graça em janeiro de 2027. O fato é que o Flamengo não quer o jogador para janeiro de 2027. O Flamengo quer o jogador para janeiro de 2026. Por isso o Flamengo está disposto a desembolsar 5 milhões de euros para contar com o zagueiro agora, já em janeiro. Para vocês, é uma ideia assertiva do Flamengo? Eu sei que muitos vão falar que preferem o Santiago Sousa. Mas a situação do Santiago Sousa ela é diferente da situação do Vitão por alguns motivos. Primeiro, o Racing está na final lá do torneio Clausura, se não me falha a memória, lá na Argentina, contra o Estudiantes, buscando uma vaga à Libertadores da América. O goleiro Cambeses e o Santiago Sousa são os dois jogadores mais cobiçados na equipe do Racing. E não é só o Flamengo que os quer, não. Palmeiras também já sondou.
Clubes fora da América do Sul também já andaram sondando, principalmente clubes da MLS, e aí falando mais diretamente do Santiago Sousa, tá? Só que o Racing ainda não teve, por exemplo, expressada a vontade do jogador em não permanecer no clube. Por enquanto, tanto Cambeses quanto o Sousa se dizem satisfeitos no Racing. O Racing vai aguardar, então, o término dessa fase do Campeonato Argentino para saber se irá à Libertadores ou não, e caso vá, vai tentar manter esses dois atletas. O diretor de esportes do Racing disse que é muito difícil segurar atletas, principalmente por conta da desvalorização da moeda argentina perante ao resto do mundo, e se os atletas se manifestarem que não querem permanecer no Racing. Eles não manifestando isso, as coisas ficam menos complicadas para segurar os jogadores. E nem Cambeses, nem Santiago Sousa expressaram, ainda que tenham sido interpelados várias vezes pela diretiva do Racing, a vontade de sair. Muito pelo contrário, os caras se sentem felizes no Racing e querem permanecer. Mas a gente sabe que esse é o discurso padrão de todo jogador em todo clube do planeta. Quando uma proposta, e se uma proposta realmente chegar, pode ser que tudo mude de figura. Agora, qual é a diferença básica do Vitão para o Santiago Sousa? O Flamengo quer o Vitão. O Flamengo não deu um passo na direção de Santiago Sousa. Nenhum passo. O Flamengo sequer fez consulta recente, nas últimas semanas, pelo Santi Sousa. Apesar de ser a vontade da torcida, por enquanto, não é a vontade do Flamengo. O Flamengo está preocupado também, está correndo muito atrás de um goleiro. Porque o Flamengo liberou o Matheus Cunha, que deve estar chegando no Brasil no meio da tarde de hoje, para poder ver o nascimento do seu filho. Como não se pode inscrever mais ninguém lá no Mundial, o Flamengo vai ficar com Rossi e Diogo Alves para o gol apenas para as próximas 2 partidas. E o Matheus Cunha já se reapresentaria, não ao Flamengo, mas lá na Toca da Raposa para o Cruzeiro. Então o Matheus Cunha não veste mais o manto sagrado, não é mais jogador do Flamengo de forma oficial a partir do dia 31 de dezembro. Mas o Flamengo já o liberou agora, e como ele não volta a treinar no Ninho do Urubu mais porque vai gozar de férias, o Flamengo não tem goleiro mais para substituir o Rossi, a não ser Diogo Alves. Então, nos próximos dias, o Flamengo deve dar um gás total em cima do Gabriel Brazão dos Santos, que é o atleta que o Flamengo quer, que é o atleta que o Flamengo mira, mas na segunda colocação está o Cambeses do Racing. Eu gosto mais do Cambeses, tá? Eu acho que o Cambeses vem dar uma pressão ali em cima do Rossi. Tá na lista. Se não der certo com o Brazão, pode ser o Cambeses. Entre Brazão e Cambeses, quem vocês preferem? Coloquem aqui nos comentários, por favor. A situação do John Arias está sendo acompanhada de perto pelo José Boto, sabendo que tem a concorrência do Galatasaray e do Palmeiras, mas pelo alto custo do jogador, o Flamengo vai aguardar para ver algumas saídas que podem acontecer, para então decidir se vai dar o pulo do gato em cima do John Arias ou não. Nação, essas eram as primeiras e principais notícias do dia que eu tinha para trazer para vocês. Ao longo do dia eu volto com mais informações do Mengão Queridão para vocês. Curta, comenta, compartilha, dê o seu testemunho para o número de inscritos crescer. Só você sabe o quão bom ou não é o nosso canal. Conto muito com vocês. Valeu, tamo juntos. Olhem os produtos aí, vê se vocês gostam. Entrem no nosso grupo no Telegram. Eu vou ter algumas interlocuções por lá, algumas interações lá que vocês podem gostar bastante. Fiquem com Deus. Olha os produtos aí, hein? Saudações rubro-negras. Análise com emoção. Tchau, tchau, pessoal. Aqui é raça, é nação, é flamação. É viver, é Flamengo pra valer. No YouTube, vem com a gente, pode crer. Flanação, o canal da nação. Com Fabrício Lopes, é Mengão no coração.